Olá pessoal, hoje vamos estudar mais um livro e hoje é o dia do livro de Esther. Então, na altura da história de Esther, o povo judeu ainda estava exilado na Babilônia. O rei Dário já havia dado a ordem para a reconstrução do templo de Jerusalém, sendo que a história acontece antes de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Grande parte do povo judeu ainda estava na Babilônia e é nesse contexto que acontece o livro de Esther. Esther era uma jovem judia, órfã, e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela é escolhida para ser a rainha do maior império da época, mas o plano de Deus era muito maior do que uma coroa. Logo, na história, surge uma ameaça terrível, um decreto de extermínio contra o povo judeu. Mardoqueu, seu primo, pede ajuda para Esther e diz lá, em Esther 4,14, quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste a este reino? Automaticamente, Esther entende que Deus colocou ela no lugar onde ele queria usar, no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito que ele planejou para ela. E o rei Xerxes, naquela altura, era filho de Dário e era reconhecido pelo seu orgulho, pelo seu temperamento impulsivo. Ele era um rei de grande poder, mas também facilmente influenciado pelas suas emoções. Ele era acostumado a ser obedecido sem questionamento. Então, ele era um rei muito difícil. E as mulheres naquela época, naquela altura, elas não tinham liberdade, elas eram vistas como parte do harém do rei e viviam sobre rígidas regras do palácio. A rainha não tinha poder político real, mas ela servia como um prestígio de beleza e de prazer. Ou seja, era uma mulher descartável, as mulheres eram descartáveis no império e usadas com instrumentos de honra e prazer. Ela não tinha voz de influência nenhuma. Esther enfrentou a lei. Ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. A pena era morte e uma vez que o rei assinava qualquer edito, ele não podia revogá-lo. Os judeus eram minoria, minoria estrangeira dentro do império, visto com desconfiança e desprezo dos outros súditos. Humanamente, era possível Esther ir lá interceder pelo rei? Não era. Então, era um império dominado pelos homens, pelas suas leis inflexíveis, mas Deus levanta uma judia com uma fé e coragem para mudar o destino do seu povo. Então, quando Mardoqueu desafia, mas antes de ir ao encontro do rei, Esther decide buscar a direção de Deus, ao invés dela agir por impulso. Ela convoca 3 dias de jejum e oração, e toda a comunidade judia de Suzã jejua com ela. Antes de ir ao trono da terra, ela foi ao trono dos céus. E o rei poderia matá-lo, mas ele acolhe. O inimigo foi exposto e derrotado, e por fim o povo judeu é salvo da destruição. Essa história nos ensina que Deus ainda responde quando o seu povo se humilha e ora. Essa é a mensagem do livro de Esther. Espero que vocês reflitam a nossa história e entendam que muitas vezes a gente está na hora certa, no sítio certo, e Deus quer nos usar poderosamente. Mas não faça pelo seu impulso. Busque primeiro a Deus e Ele vai ajudar vocês no propósito de vida de vocês. Deus abençoe. Bom estudo!